Então, uma muito boa tarde a todos e todas. Bem-vindos a este primeiro webinar deste ano de 2023 da Direção de Serviços de Projetos Educativos da Direção-Geral de Educação. Eu sou José Carlos Sousa, sou diretor de serviços aqui na DGE e, a exemplo do que temos vindo a desenvolver e a trabalhar, vamos hoje aqui falar um pouco sobre vários domínios da Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania, mas focando muito num que tem aqui uma particularidade muito específica nesta fase, que é o domínio da saúde. E, portanto, gostava de agradecer ao Rui Lima, à Isabel Lopes e à Dina Paulino, que são da minha equipa da Direção-Geral de Educação, o facto de terem arquitetado todo este webinar, a todos vós que estão aí desse lado para connosco passarem esta hora de webinar. Agradecer ao Dr. Alberto Mota e ao Dr. Luís Negrão, que serão os nossos conferencistas, pessoas com um currículo que o Rui Lima vos vai falar de seguida, a toda a prova, e portanto são as pessoas certas para termos aqui, para de alguma maneira falarmos de um assunto e de um aspecto que muitas vezes não é tratado transversalmente, mas que é tratado muito de município em município e com particularidades muito diferentes. A própria Direção-Geral de Educação tem sido convidada por vários municípios para trabalhar esta temática da doação de sangue, sendo que há municípios onde este funcionamento é muito intrincado à volta do próprio município, das associações de dadores, etc, e outros isso não acontece. Aquilo que preconizamos hoje aqui é uma sensibilização dos mais novos, dos jovens, para em casa fazerem lobby, deixem-me dizer assim, fazer lobby para a positiva, para que os pais, os irmãos mais velhos e todos aqueles que tenham condição para poder doar sangue, o façam. Este webinar integra-se claramente na Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania, em que temos aqui o perfil dos alunos ao sair da escolaridade obrigatória como base de todo o trabalho, e quando falamos em princípios, em competências e em valores, temos, além das competências, temos aqui muito a questão dos valores hoje em cima da mesa. E a questão dos valores, daquilo que podemos fazer pelo outro, da transformação que podemos fazer na nossa sociedade, na nossa comunidade educativa e de que maneira conseguimos também nós, individualmente, contribuir para que esta comunidade educativa possa ser mais alargada, mais abrangente e que possa ter outro tipo de recursos. E hoje falamos de um recurso muito específico. Pegando também neste perfil dos alunos ao sair da escolaridade obrigatória, não posso deixar de falar de ousadia e de adaptabilidade. Ou seja, por um lado, tem que haver alguma adaptabilidade de cada um de nós, no sentido de ir ao encontro também daquilo que é necessário. E vamos ouvir, quer o Dr. Alberto Mota, quer o Dr. Luís Negrão, falar das necessidades que existem, sistemáticas, e de há muito tempo esta parte, de vários tipos de sangue. Por outro lado, a ousadia que temos que ter em nos chegarmos à frente e em dizermos eu estou disponível, eu quero doar sangue, como é que o faço, em que modos isso acontece e que efeitos isso efetivamente tem para todos aqueles que necessitam e todos aqueles que são sempre muitos os que precisam daquilo que nós possamos aqui fazer. Estamos no âmbito da cidadania e desenvolvimento, numa área muito do pessoal e do social, ou seja, este desenvolvimento pessoal e social tem que ser trabalhado não só dentro da escola, mas também fora dela, na perspectiva de podermos, de alguma maneira, contribuir para que a sociedade tenha, no seu todo, melhores condições para acolher todos aqueles que dela fazem parte. E, portanto, é este o desafio em 3 linhas de orientação muito rápidas que vos deixamos, na perspectiva de que o trabalho que cada um de vós faça nas escolas possa contribuir para que o tal lobby que eu falei inicialmente dos alunos junto dos encarregados de educação possa ser efetivo. E, portanto, um agradecimento mais uma vez à equipa, aos nossos conferencistas e a todos os que estão connosco nesta fase, e alguns com certeza que ainda vão entrar durante a sessão até às 19h30. E pronto, da minha parte é tudo, um excelente fim de tarde para todos e passo a palavra para o Rui Lima. Muito obrigado. Obrigado, Zé Carlos.
Começo, obviamente, por cumprimentar todos e todas. Estamos aqui para mais, como o Zé Carlos disse, para mais um webinar no âmbito da Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania e muito ligado a questões da saúde. E eu não vou alongar, vou passar desde já a palavra aos nossos convidados, o doutor António Mota, Alberto Mota, que é o presidente da Federação Portuguesa dos Doadores Benévolos de Sangue, e ao doutor Luís Negrão, que é médico e que já conheço há muitos anos, já trabalhámos muitas vezes juntos, desde a Liga Portuguesa contra o Cancro, a Liga Portuguesa Fundação Cardiologia, Portuguesa de Fundação Cardiologia. Portuguesa de Cardiologia, desculpa, já baralhou os vários trabalhos em que tivemos juntos e mais recentemente com uma iniciativa que tivemos juntos com uma Câmara Municipal, também na promoção da dádiva de sangue. E por isso são eles os oradores, são eles os artistas, digamos, deste webinar. E sem demoras passo então ao Dr. Alberto Mota. Antes de mais, queria cumprimentar e agradecer, digamos, antes à Direção-Geral de Educação, na pessoa do Dr. José Carlos Sousa, desde a primeira hora, toda a aceitação e todo o seu envolvimento nesta causa que lhe foi apresentada há uns meses atrás na Direção-Geral de Educação. Também à doutora Dina Paulino, à doutora Isabel Lopes, ao doutor Rui Lima por conduzir esta reunião, mesmo que seja online, mas seja uma reunião para a gente poder conversar aqui um pouco, e à doutora Isabel e ao doutor Luís Negrão, que me vai ajudar na apresentação de um projeto novo. Foi um projeto que a FEPALAVAS lançou ano passado, em abril, que já correu a algumas escolas, mas que queremos correr o país todo, que é o Gotas Vai à Escola. A minha intervenção vai só no sentido de vos apresentar o que é a Federação. A Federação Portuguesa de Doadores de Sangue, mais conhecida por FEPALAVAS, tem como fim desenvolver toda a solidariedade social humana dentro do campo da dádiva de sangue, promover o conhecimento junto dos seus federados, das suas associações que existem entre Caminha até Albufeira, passando pela Ilha dos Açores, fortalecer, digamos, a constituição de novas associações em cidades ou em terras onde não existam associações, grupos ou núcleos de doadores de sangue, trabalhar diretamente com o Instituto Português de Sangue, que é a entidade máxima que temos no nosso país, com responsabilidade para garantir o sangue nos hospitais, também trabalhar com os 27 hospitais que neste momento temos no país a fazer colheitas de sangue. Estamos com 41 anos, estamos a comemorar os 41 anos, a data da fundação da Federação é dia 27 de março, dia que foi instituído como Dia Nacional do Doador de Sangue, em 1982, e por isso, em 2021, o Instituto Português de Sangue atribuiu à FEPALAVAS o título de Mensageiro da Dádiva. Por isso, há 40 anos que esta federação tem feito o trabalho de ajudar a promover, organizar e dinamizar a dádiva de sangue. Há 40 anos que se acabou em Portugal com a dádiva de sangue dirigida. Alguns de nós que estamos aqui nesta reunião devem-se lembrar que havia uma dádiva dirigida, em que tínhamos doente no hospital e éramos nós, os familiares, que tínhamos que arranjar dadores para ir dar sangue para esse nosso familiar. Acabou essa dádiva. A dádiva hoje é benévola e digamos, não é dirigida, e acabou também a dádiva de sangue remunerada. Tínhamos uma dádiva de sangue há 40 anos que era paga pelos serviços nos hospitais. Alguns familiares até faziam pagamentos aos dadores que iam fazer a sua dádiva, e hoje é proibido por lei nacional fazer qualquer pagamento. O dador de sangue hoje não recebe nada em troca, monetariamente, nem qualquer outro objeto, para poder fazer a sua dádiva. Tem alguns reconhecimentos que o Estado, ao longo dos anos, tem atribuído como um ato generoso à dádiva de sangue, que é a atribuição de alguns galardões
quando chegam a um número de dádivas, têm o direito à isenção das taxas migradoras, que, por acaso, é um direito que há um ano para cá tem sido alargado a todos os portugueses, mas que até agora, até há um ano, os dadores de sangue eram uns privilegiados que tinham esse direito à isenção. Pronto, e é isto que a Federação tem feito ao longo destes 40 anos. O que nós temos, o que tem acontecido é que temos verificado de que a faixa etária do nosso dador é uma faixa etária muito alta, como todos sabem, pode-se dar sangue entre os 18 até aos 65 anos, pela primeira vez só se pode dar sangue até aos 60 anos, o que isto quer dizer que nós hoje temos uma faixa etária entre os 48, 49 anos de idade. Estamos a preocupar essa situação da faixa etária e por isso é que nós vamos desenvolver este projeto, que é o Gotas Vai à Escola, para numa parte da escola, na escola, digamos, primária, na escola dos mais pequeninos, eles sejam os nossos mensageiros junto dos pais, junto dos irmãos mais velhos, junto dos seus familiares, que é preciso dar sangue. E temos também no âmbito das escolas secundárias ou superiores, onde já há uma idade para poder dar sangue e poder trazer esses jovens dadores para a dádiva de sangue. Também há um objetivo muito grande com isto, é trazer também jovens para o dirigismo voluntário da dádiva de sangue. Atualmente a Federação Portuguesa de Doação de Sangue, a FEPODABS, é constituída por 82 associações. Estamos a trabalhar com algumas instituições nacionais, uma das quais que é a ANAFRA, a Associação Nacional de Freguesias, que nos tem ajudado a divulgar e a promover a dádiva de sangue em momentos cruciais, tais como este, o inverno, tais como às vezes nas campanhas de verão que fazemos, e por isso é este apelo que nós hoje queremos aqui deixar junto de vocês, junto da Direção-Geral de Educação, e mais uma vez realçar o papel que o Dr. José Carlos Sousa e a doutora Dina Paulino, que tive já o privilégio e o prazer de reunir presencialmente, têm nos ajudado para podermos fomentar este trabalho. O Dr. Luís Negrão, eu iria passar para o Dr. Luís Negrão, porque ele é que é o nosso especialista e que anda conosco nas escolas para fazer a apresentação desse projeto, o Gotas. Para terminar, quero-vos dizer que o Gotas é também uma mascota que anda conosco em todas as escolas para os meninos poderem, os mais novos, brincar com essa mascota e até os adultos, os mais adultos, digamos, que têm mais idade, tirarem algumas fotos. Por isso, temos todo este trabalho feito ao longo destes últimos meses, desde abril de 2022 até à data de hoje, mas queremos abraçar, digamos, Portugal com este grande projeto. Sem mais nada, e depois, estando ao dispor de algumas perguntas que queiram fazer, eu iria passar agora ao Dr. Luís Negrão para ele mesmo apresentar o projeto O Gotas Vai à Escola. Muito obrigado, viva, boa tarde. É de facto interessante estar aqui em casa e a falar para 76 participantes, e são coisas que já não são para a minha geração, mas a gente vai aprendendo a mexer nestas coisas. Ora, eu vou fazer uma coisa que é passar um vídeo promocional da campanha e vou passar o vídeo para vocês poderem ver. O Gotas vai à escola, porque há coisas que ainda não tens que aprender, mas podes ficar a saber.
alturas em que os medicamentos nada fazem. Há situações em que a transfusão é a única alternativa. Só que o sangue não se fabrica, só existe se for doado. Dar sangue é um gesto simples e fácil para quem dá, mas é de uma importância extrema para quem o recebe. De facto, há coisas que só se aprendem fazendo. Atualizamos regularmente as nossas redes sociais para que possa estar a par de todas as datas e locais das próximas colheitas de sangue. Sabe mais em www.fetodaves.pt ou segue-nos através das nossas redes sociais. Bom, e como veem, o Gotas vai à escola, é esta a mensagem, e é aquele boneco que nós gostamos e gostávamos que andasse a percorrer o país e as escolas. Eu tenho uma apresentação que vou partilhar também e que vou pô-la a correr já, compartilhar, e eu julgo que já todos estarão em condições de ver a minha apresentação. O Gotas vai à escola. Porquê é que o Gotas vai à escola? Porque o Gotas quer aprender. Há coisas que ainda não tens que aprender, mas podes ficar a saber. E esta é uma mensagem, porque há alturas em que os medicamentos nada fazem, e a única alternativa é, de facto, a transfusão de sangue. E, e a dádiva de sangue é a única solução, possível. Eu queria ver se tirava esta barra daqui de cima e a punha aqui em baixo, porque está-me a tirar aqui a visibilidade. Portanto, a única solução é dar sangue. Nós precisamos de qualquer coisa como cerca de 900 unidades de sangue, 900 a 1000 unidades de sangue, todos os dias, não é por mês, não é por semana, é todos os dias, para satisfazer as necessidades de sangue a nível nacional. Só que o sangue não se fabrica, não existe uma fábrica que produza sangue. Existe uma fábrica que produz aspirina, existe uma fábrica que produz antibióticos, mas o sangue, dada a sua complexidade, o sangue não é, se não for doado, ele a gente não pode fornecer. E, portanto, é essencial dar. E é por isso que o Gotas quer ir à escola. Houve uma altura, antes da pandemia, em que era a escola que ia ao Instituto Português do Sangue e da Transplantação. Eu, durante 30, quase 40 anos, fiz um trabalho no Instituto Português do Sangue e da Transplantação. Recebíamos no Centro de Sangue e Transplantação de Lisboa turmas, 2 turmas por semana, onde visitávamos, onde havia uma pequena conversa e onde alguns destes slides eram apresentados. Depois tínhamos uma discussão na sala de aula. Aquilo não era bem a sala de aula, era a biblioteca, onde a gente falava
e questionávamos os alunos sobre a importância da dádiva de sangue, e depois punhamos os alunos a percorrer o circuito do sangue, ou seja, o local onde os dadores se inscrevem, o local onde os dadores fazem a sua dádiva de sangue, e depois víamos o que é que se fazia ao sangue, o que é que se analisava, e a parte mais interessante e que os alunos gostavam é que podiam palpar, podiam mexer num saco de sangue, num saco de plasma ou numas plaquetas. E isso deixava os alunos, todos eles queriam pegar naquilo, todos eles queriam palpar aquilo, e todos eles palpavam e mexiam no saco de sangue. E houve um momento, um dos momentos mais felizes das visitas de estudo, foi um dia estávamos na sessão de colheita e a enfermeira chegou-se ao pé de mim, e a enfermeira que estava de serviço à colheita disse: olha, está ali uma dadora que teve numa visita de estudo. E de facto depois falei com a dadora, então eu que arranjava uma vítima que se sentava na cadeira de dador a simular uma dádiva de sangue, tirei aquela malta toda, fomos todos para o pé da dadora que estava a dar sangue, e de facto ela tinha sido uma aluna que passou pelo Centro de Sangue de Lisboa, que visitou o Centro de Sangue de Lisboa e que depois, quando teve a oportunidade, começou a ser dadora regular e passou a ser dadora regular. Esse foi dos momentos que me deixaram mais felizes naquele trabalho de visitas de estudo, porque vi que valia a pena estar a trabalhar e estar a fazer aquele trabalho. O Instituto tem por missão disponibilizar sangue e componentes sanguíneos de qualidade, seguros e eficazes. Qualidade, seguros e eficazes, estão aqui as definições, não vale a pena eu estar a perder tempo a ler as definições, mas é bom que as pessoas saibam que o Instituto tem por missão disponibilizar componentes sanguíneos de qualidade, seguros e eficazes. E a dádiva benévola assenta numa dádiva benévola voluntária, responsável, com dadores informados e esclarecidos, assenta numa seleção criteriosa de dadores visando a proteção do dador e do receptor, e um rigoroso controle analítico relativamente às doenças transmissíveis. E são estes os 3 pilares que fazem a segurança transfusional: dadores benévolos informados e esclarecidos, triagem clínica criteriosa de dadores e um laboratório, um rigoroso controle analítico. Sempre que um destes pilares falha a segurança transfusional. Ou seja, a dádiva remunerada, condicionada e irresponsável. O Chomota disse que antigamente pagavam-se 400 escudos por uma dádiva de sangue zero negativo, em algumas clínicas particulares. Ora, 400 escudos, quando uma bica custava, para aqueles que já têm cabelos brancos, a bica custava 25 tostões. Portanto, agora é fazer as contas, pensando que uma bica hoje em dia custa 70 cêntimos, é fazer a conversão de escudos para euros atuais do que eram 400 escudos, uma remuneração. E, portanto, qualquer pessoa, se a dádiva fosse remunerada, qualquer pessoa vinha buscar esta pipa de massa. Eu já fiz as contas, agora já confesso que já me esqueci do valor que isto dá, mas que é um valor importante, e portanto não é possível permitir-se remuneração da dádiva. E depois a dádiva condicionada. Antigamente as pessoas, havia a dádiva dirigida, qualquer pessoa que tivesse um familiar para ser operado era contactado, os familiares eram contactados para vir dar sangue, e os profissionais de saúde nos serviços diziam que, olha, se o senhor não for dar sangue, o seu familiar não é operado. E isto fazia com que atirava para cima do familiar o ónus e a responsabilidade do seu familiar ser operado, e portanto a qualquer custo o dador ia dar sangue,
tivesse dentro do prazo, se tivesse no intervalo, se tivesse dado sangue a semana passada, se tivesse alguma doença, ele disfarçava isso tudo, porque para salvar o pai ou a mãe ou o familiar próximo, ele tinha que dar sangue, e esse era o principal objetivo. Quando isso faz com que a dádiva não seja segura logo à partida por parte do dador. A dualidade de critérios na triagem clínica é um outro fator de garantia da qualidade, da segurança e da eficácia do sangue. Por isso, o Instituto emanou um manual de triagem clínica que é seguido por todos os hospitais e por todos os serviços de sangue do nosso país, que são critérios que fazem com que todos escolham da mesma maneira e que façam a triagem clínica dos dadores sempre da mesma maneira. E um controle analítico. Nós utilizamos as últimas tecnologias em termos de diagnóstico das doenças transmissíveis. Nós fazemos testes de DNA a todas as unidades de sangue, fazemos pesquisa de anticorpos, fazemos pesquisa de antigénios. Nós gastamos, desculpem-me a expressão, uma pipa de massa para fazer um controle rigoroso relativamente às doenças transmissíveis pelo sangue. O dador tem a oportunidade de ser informado e ser esclarecido na altura em que vai dar sangue. Existe um documento que ele tem que assinar e que nos permite e que nos autoriza que façamos a colheita, que no verso tem informação suficiente para que o dador possa fazer uma dádiva responsável e informada. Temos, de facto, um rigoroso controle analítico e, no fundo, estes três elementos são elementos muito importantes, e o elemento mais fraco é efetivamente o doente. E, portanto, a melhoria dos dadores, a melhoria dos critérios de seleção de dadores e a melhoria do controle analítico fazem com que o doente não seja o elo assim tão fraco, mas que não venha a sofrer consequências desnecessárias. Os três são importantes: o controle analítico, o dador e a triagem clínica. Mas a Organização Mundial de Saúde decidiu que dos três, aquele que seria mais importante era o dador. E criou uma frase: sangue seguro começa em mim. Em mim, que sou dador, sou eu que, de uma forma consciente e responsável, vou dar sangue, e sou eu que participo para a segurança transfusional em qualquer país. O Instituto Português do Sangue tem serviços centrais e tem serviços desconcentrados chamados Centros de Sangue e Transplantação. Existe um no Porto, e esta é a área de influência do Centro de Sangue e Transplantação do Porto, ou seja, qualquer atividade de colheita, qualquer associação ou grupo de dadores que aqui nesta zona queira organizar uma sessão de colheita, pode fazê-lo contactando o Centro de Sangue e Transplantação do Porto. Existe o Centro de Sangue e Transplantação de Coimbra e toda esta área que está aqui assinalada, as colheitas, o Centro de Sangue e Transplantação de Coimbra desloca-se a esses locais para fazer as colheitas. Aqui fica a Serra da Estrela e Coimbra muitas vezes quer chegar ao outro lado da Serra da Estrela e não consegue. Tem havido sessões de colheita que são anuladas à última da hora por causa dos nevões que às vezes acontecem nesta altura do ano. E o Centro de Sangue e Transplantação de Lisboa, que abrange toda esta área que está aqui a ver, e portanto nós temos sessões de colheita em todas estas zonas e temos associações e grupos de dadores que a nível local organizam as sessões de colheita, a nível local convocam, fazem a chamada dos dadores e estabelecem connosco, com o Centro de Sangue e Transplantação, a melhor data para se realizar a sessão de colheita, e nós deslocamos-nos para esses locais. Costumo dizer que sabemos sempre a que horas é que saímos de Lisboa para estes locais, nunca sabemos a que horas é que chegamos a Lisboa vindos destes locais, porque às vezes há sessões de colheita que levam mais tempo,
porque têm mais dadores e a colheita estendeu-se mais no horário e a gente não manda nenhum dador embora. Uma das perguntas que eu tinha aqui era a relação entre o Instituto e as instituições a nível local. As associações e grupos de dadores que estão federadas na FEPODAPS, por exemplo, estas instituições desempenham um papel importantíssimo na organização das sessões de colheita nos locais. Não era de todo impossível o Instituto, os centros de sangue, deslocarem-se para saber aonde é que se podia ir, quando é que se podia ir, convocar estes dadores, fazer esse trabalho a nível local. Melhor ter uma associação e um grupo de dadores que trabalha a nível local. E nós temos associações e grupos de dadores que fazem um trabalho esplêndido, um trabalho maravilhoso a nível local na promoção da dádiva de sangue. É um trabalho que é voluntário, é um trabalho que não é remunerado, mas é um trabalho que dá uma certa satisfação quando no dia da colheita vemos uma sala cheia de dadores, graças a umas noitadas que se fizeram e a umas chuvas que se apanharam, ou uns calores que se apanharam, porque isto também depende da altura do ano. Os homens podem dar sangue até 4 vezes por ano, as mulheres podem dar sangue até 3 vezes por ano, e a dádiva de sangue são cerca de 450 mililitros de sangue. Obriga a uma inscrição em que o dador tem que levar um documento de identificação, com fotografia. O cartão de cidadão é, de facto, o documento mais importante. Se já é dador, levar o cartão nacional de dador, porque, apesar de não ter fotografia, tem aqui um chip que permite registar as dádivas e as dádivas ficarem guardadas ali. Antigamente era um bloco com várias folhas em que se preenchia a data, punha-se uma dádiva de sangue e depois era assinado. Isso acabou, agora as coisas fazem-se eletronicamente. E depois precisamos que o dador nos dê autorização para fazer a colheita de sangue. E há uma série de perguntas que são colocadas ao dador, de maneira a que ele, no fim, quando assina, possa garantir que respondeu com honestidade às perguntas que lhe foram feitas. E este questionário é confidencial. E aqui começa uma das coisas que eu fazia com os alunos, era fazia algumas perguntas. Se o pai, há aqui uma pergunta, se consumiu alguma vez drogas. Se o aluno, ou se o estudante tiver a responder ao questionário com o pai ou a mãe ao lado, ele, quando chega a esta resposta, para não criar problemas e para não ter chatices, muito provavelmente ele vai dizer que não. E, de facto, a omissão de algumas destes comportamentos pode condicionar depois a dádiva de sangue e pode condicionar a qualidade e a segurança do sangue que a gente vai colher. E, por isso, este questionário deve ser respondido confidencialmente. Ou seja, a pessoa deve-se recolher, deve preencher e deve guardar este papel e não mostrar a ninguém senão ao médico. Por trás está lá uma informação que a grande maioria dos dadores já sabe, a grande maioria dos dadores já lê, mas também temos um número muito grande de dadores que nunca leram o que estava aqui escrito e que deviam ler o que estava aqui escrito e, acima de tudo, compreender. E o papel do médico na triagem clínica é também responder a muitas das dúvidas que possam surgir quando o dador lê o verso do chamado consentimento informado e esclarecido para a dádiva de sangue. Ao assinar, o dador autoriza que se prossiga para a colheita de sangue e garante que respondeu às perguntas com consciência, responsabilidade e seriedade e, portanto, é um garante da qualidade do sangue que nós vamos escolher. Estes documentos são guardados durante 40 anos, e são guardados
nós pagamos para ter um local com critérios de umidade e de temperatura, para que, se eu precisar de um comprovativo do que o dador me respondeu há 20 anos atrás, eu possa pegar nessa folha sem que as letras do consentimento informado da folha que estava atrás dele não venham agarradas ao consentimento informado que eu preciso ler. Portanto, há aqui critérios importantes em termos de preservação destes documentos que têm que ser guardados para, em caso de necessidade, nós avaliarmos o que é que o dador respondeu, o que é que o médico fez e o que é que o médico decidiu com base na informação que o dador nos deu. E depois passamos para a triagem clínica, e esta folha de papel vai ser entregue ao médico na triagem clínica. E é na triagem clínica que o médico vai tomar a decisão se o dador dá ou não dá sangue. É que vai tomar a decisão se o dador, se o dador dá ou não dá sangue, com base na informação que lhe foi facultada no consentimento informado e esclarecido. E a informação que lá está, a triagem clínica assenta em 2 pressupostos. O primeiro pressuposto é proteger a saúde do dador. E, de facto, convém que as pessoas não desvalorizem alguns riscos que possam existir. Um dos fatores que limita a dádiva de sangue é uma hipertensão arterial não controlada. E temos às vezes os dadores que dizem: doutor, não faz mal, pode tirar sangue à vontade, não tem problema, pode tirar. Não. Existem critérios para aprovar o dador e para reprovar o dador por causa dos níveis tensionais. E, portanto, desvalorizar riscos não dignifica a dádiva de sangue. O dador tem que gozar de boa saúde para que a dádiva de sangue não o prejudique a si. Se ele entrou com os 2 pés, ele vai ter que sair pelos 2 pés. E não pode sair nem numa maca, nem pode sair de outra maneira que não seja pelo seu pé. E às vezes os dadores esquecem-se que pequeninas coisas podem fazer a diferença. O segundo critério, o segundo pressuposto é proteger a saúde de quem vai receber. E omitir algumas práticas, ou omitir alguns comportamentos, ou algumas situações de saúde podem pôr em causa a saúde do indivíduo que vai receber aquele sangue. Viagens ao estrangeiro, países tropicais, onde doenças como o Zika, a malária, o paludismo, o dengue são endémicas, mesmo que a pessoa não tenha tido os sintomas sugestivos dessas doenças, são condições que poderão atrasar a dádiva de sangue e fazer com que o dador não dê nesta altura, dê só passado algumas semanas ou só passado alguns meses. Ter vários parceiros sexuais, ter uma multiplicidade de parceiros sexuais é também um condicionante para que a dádiva de sangue não possa ser efetuada nessa altura e deixar um prazo maior para se poder dar sangue. O que está em causa não é a saúde do dador, o que está em causa é a saúde do receptor. E as análises, de facto, são capazes de determinar os resultados analíticos positivos, mas há um período no princípio da infecção em que nem sempre as análises nos dão esse garante. E como nem sempre nos dão esse garante, nós temos que jogar com esse risco a bem da saúde do meu doente. E a dádiva é um saco de sangue, com 450 a 470 mililitros de sangue, mais uma série de tubos para controle analítico e mais um tubo, se o dador se quiser inscrever, para vir a ser um potencial dador de medula óssea. Este processo leva 15 minutos no máximo. E o dador, depois de dar sangue, ainda fica alguns minutos sentado naquela cadeira. Reparem que esta dadora está a dar sangue numa posição semi-deitada e depois, no fim da dádiva, a cadeira levanta ligeiramente
ela fica com a cabeça um pouco mais levantada para ver se está tudo bem e fica ali uns minutos para a enfermeira se certificar que a dádiva de sangue, nós tiramos, em 10 minutos tiramos 450 mililitros de sangue. Isto é uma perda muito grande do volume total de sangue. O que quer dizer que se aquele coração não for capaz de compensar este déficit de volume, ele pode faltar a nível da cabeça e o dador pode perder os sentidos, pode se sentir mal e pode até ter complicações de maior, porque em 10 minutos ele perdeu 450 mililitros de sangue. Mais o controle analítico, isto vai tudo dar quase meio litro de sangue. Perder meio litro de sangue é um volume extraordinariamente importante. E depois do dever cumprido, o que nós queremos é que o dador não se vá logo embora. O dador acabou de dar sangue, vai pelo seu pé para um outro sítio onde existe uma mesa, onde existem os sumos, existe água, existem bolachas, existe qualquer coisa para ele comer. O intuito de dar de comer ao dador depois da dádiva de sangue é único e simplesmente para termos o dador ali ao pé de nós mais uns minutos. Nós disponibilizamos uma série de coisas. Eu fui buscar à internet umas imagens apelativas, mas às vezes elas não são tão apelativas quanto estas que estão aqui. O nosso café não tem um coraçãozinho feito com canela na chávena e aquele sumo de laranja não são de laranjas espremidas, são sumos de laranja banais, daqueles de garrafa. Mas aquela água é efetivamente a água de garrafa que nós levamos para as nossas sessões de colheita. Também temos bolachas, umas mais doces, outras mais integrais. Também temos fruta, que eu não pus aqui, porque há dadores que gostam de comer fruta e não vão muito à bola com as sandes de fiambre ou com sandes de queijo, preferem comer uma peça de fruta. E o que nós queremos é que se os 450 mililitros que lhe tiramos começarem a dar moça, o dador está ali ao pé de nós e está a conversar connosco e se sentir mal, ele diz-nos que não se está a sentir bem, nós voltamos a deitá-lo numa maca, nós voltamos a reavaliá-lo, voltamos a ver como é que está o pulso, como é que está a tensão e tentamos fazer com que ele só saia dali com o garante de que não vai ter nenhuma reação de hipotensão, nem nenhuma reação vagal, pelo facto de ter dado sangue quando ele for a caminho de casa. E, portanto, nós, a estes dadores, nós fazemos um esforço para reforçar a ingestão de água, um reforço hídrico. Os dadores, habitualmente, nesta fase, costumam reforçar, não tanto com... ele também é branco, mas também há a variante de tinto. E alguns dadores acompanham as sandes com vinho tinto, vinho branco, cerveja com álcool, que nós abolimos da nossa refeição, porque o risco do dador se sentir mal com um copo de vinho depois da dádiva de sangue é relativamente grande. E nós não queremos que isso aconteça. O que nós queremos é que o dador beba muita água. E há dadores que não bebem, por sistema, não bebem água. Bebem tudo, menos água. Tentamos fazer um reforço hídrico como deve ser. E às vezes conseguimos na maioria das vezes. A dádiva de sangue, esta unidade, nós chamamos uma unidade de sangue total, isto são 450 a 470 mililitros. Este saco de sangue está devidamente identificado, tem aqui o número de colheita, tem aqui os dados, o número de dador, tem a data em que foi colhido e, portanto, nós sabemos de quem é esta unidade de sangue. Temos no computador, este número de colheita fica lá registado, este número de dador fica lá registado, esta data da colheita fica lá registada e, portanto, nós sabemos quem é o dono deste saco, quando é que ele deu e como também este número de colheita
fica registado no consentimento informado e esclarecido, nós sabemos o que é que o dador nos respondeu quando foi inquirido relativamente àquelas perguntas. E o que nós fazemos a este saco de sangue é centrifugá-lo. E depois da centrifugação, nós obtemos, agora os equipamentos são muito mais sofisticados, este processo já não é tão manual, está muito mais automatizado, mas estas imagens são elucidativas daquilo que os equipamentos hoje em dia fazem. Ou seja, centrifugamos, o sangue sai centrifugado, depois de centrifugado fica com este aspecto, fica com o plasma na parte de cima e fica com os glóbulos vermelhos na parte de baixo, e depois há aqui uma zona intermédia a separar o plasma dos glóbulos vermelhos, que é onde estão as nossas plaquetas. E, portanto, eu tenho que tirar proveito destas plaquetas e, como estes sacos são de plástico, o que vai acontecer, se eu apertar este saco, o plasma sai-me por cima e vai para um saco satélite, os glóbulos vermelhos saem por baixo e vão para um segundo saco satélite, e neste saco-mãe vão ficar as plaquetas que eu depois vou voltar a centrifugar, vou-lhe acrescentar um soro com características para tratar bem das minhas plaquetas e depois vou voltar a centrifugar e vou obter um concentrado, um pool de plaquetas. E, portanto, eu obtenho 3 componentes sanguíneos. Obtenho um concentrado de eritrócitos, que eu guardo no frigorífico durante 42 dias a 4 graus centígrados. Depois eu tenho um pool de plaquetas que me dão, que é riquíssimo em plaquetas e que tem a duração de 7 dias e que são guardadas nos armários à temperatura ambiente em constante agitação. Estas prateleiras balançam de um lado para o outro, que é para estas plaquetas nunca estarem muito tempo sossegadinhas e não se agregarem umas às outras, porque depois, em vez de ter plaquetas ativas, tenho coágulos inativos de plaquetas. E, portanto, estas plaquetas têm que estar em constante agitação. E eu trato os meus doentes que tenham problemas de plaquetas, eu trato-os com este produto. E depois tenho o plasma, que pode ser congelado e guardado a menos 40 graus, e durante 3 anos eu tenho este plasma. E este plasma é riquíssimo numa série de substâncias, albuminas, imunoglobulinas, há uma série de substâncias que nós conseguimos tirar deste plasma e fornecer aos doentes que tenham doenças que necessitem destes diversos componentes. E, portanto, eu com uma dádiva de sangue consigo ajudar 3 doentes. O doente que tem uma anemia, que teve no bloco operatório, que perdeu muito sangue, ou que teve um acidente e que perdeu muito sangue, e eu avanço com um concentrado de eritrócitos. Eu tenho um doente que tem, por exemplo, uma doença, uma leucémia, e que não tem plaquetas em quantidade suficiente, ou um doente que está a fazer quimioterapia e a quimioterapia impede que as minhas plaquetas se multipliquem e que se produzam, a medula óssea as produza em quantidade suficiente, eu administro um pool de plaquetas, e depois tenho uma série de situações em que os doentes precisam de alguns componentes que estão dissolvidos neste plasma para tratar de algumas doenças. E, portanto, reparem que não há doenças específicas de grupos sanguíneos, ou seja, em nenhum tratado de medicina existe a doença A que está associada aos indivíduos que são B positivo ou 0 negativo, não há doenças associadas aos grupos sanguíneos. E, portanto, os doentes que chegam aos hospitais para fazerem tratamentos e a precisarem de transfusões sanguíneas, são doentes de todos os grupos sanguíneos. Portanto, não há nenhum grupo sanguíneo que seja mais necessário ou menos necessário. De facto, os ABs negativos, que são os menos frequentes na população, são também os menos frequentes a aparecerem nas sessões de colheita. Os As positivos, que são os mais frequentes
na população portuguesa são também os mais frequentes a aparecerem nas minhas sessões de colheita e são também os mais frequentes nas enfermarias e nos blocos operatórios. Portanto, não há aqui nenhum grupo sanguíneo que seja mais importante do que outro. Existe, no entanto, uma situação que vale a pena reforçar, que é o zero negativo. O zero negativo, os glóbulos vermelhos zero negativos, não têm substâncias nenhumas na membrana e, portanto, não têm aqueles antigénios da superfície da membrana que provocam reações adversas se forem administradas erradamente num doente. E como não têm essas substâncias, o zero negativo pode ser administrado a qualquer doente de qualquer grupo sanguíneo, porque os anticorpos que esses doentes possam ter no plasma, dissolvidos no plasma, não vão prejudicar os glóbulos vermelhos zeros negativos. O que quer dizer que o zero negativo é chamado o dador universal. O zero negativo representa cerca de 7% da população portuguesa. Ora, acontece que sempre que um doente entra de urgência, num hospital, por causa de um acidente em que teve uma perda muito grande de sangue, a única maneira de recuperar este indivíduo e de estabilizar este indivíduo é avançar rapidamente com uma transfusão sanguínea. Ora, se eu peço ao enfermeiro do serviço de sangue para vir cá abaixo, fazer uma colheita de sangue, para ir lá para cima determinar o grupo sanguíneo, eu perco um tempo imundo, sem necessidade nenhuma. Eu posso avançar com o zero negativo. E daí que o zero negativo seja habitualmente o sangue mais procurado, o sangue mais solicitado e o sangue que seja que possa escassear com mais frequência a nível hospitalar, porque tem que tratar não só os doentes que são do grupo zero negativo e que só podem levar zero negativo, como tem que tratar também com o zero negativo todos os outros que numa situação de emergência médica me entram pela porta do hospital e que precisem levar uma transfusão de sangue. E, portanto, os zero negativos são aquele grupo sanguíneo mais procurado. Não quer dizer que seja aquele que seja o mais importante. Todos eles são importantes. O doente A positivo, o doente A negativo, o AB positivo, o AB negativo, o B positivo, o B negativo, todos eles são importantes, nós precisamos dele todos os dias. O zero negativo, como nós temos uma porta aberta e nas situações de emergência médica temos que utilizar, aí sim, aí esse é muito solicitado. E era isto que eu queria apresentar na minha apresentação, mas não queria acabar sem responder a algumas das perguntas que eu tenho aqui, como por exemplo, as pessoas com o sistema imunitário frágil podem doar sangue. O sistema imunitário frágil ou tem uma doença do sistema imunitário e, portanto, não podem dar sangue. Um sistema imunitário frágil não é muito claro. O problema das tatuagens, existem situações clínicas como, por exemplo, celulites. A celulite, as senhoras, quando ouvem falar em celulite, lembram-se de umas coisas, aquele aspecto de casca de laranja nas coxas e nas pernas, mas essa celulite não nos preocupa. A celulite é a infecção do tecido celular subcutâneo, que pode acontecer com indivíduos que façam tatuagens. E a tatuagem é uma entrada fácil de alguns agentes infecciosos para o tecido celular subcutâneo. E porque existe risco depois de transmissão dessa infecção para o meu doente, todos os indivíduos que fizeram uma tatuagem têm um período de quarentena de 4 meses entre a realização da tatuagem e a dádiva de sangue. Outra pergunta que havia aqui, que medidas apontam para a fidelização dos jovens para a dádiva de sangue? Bom, nós estamos à espera que o Gotas faça esse trabalho, porque eu já fiz algum e deu-me muito gozo ter feito esse trabalho, deu-me muita alegria. Aliás,
a Câmara Municipal de Cascais, tivemos eu, o Dr. Rui Lima e o agrupamento de escolas da Câmara Municipal de Cascais, fizemos um trabalho giríssimo com exibição de trabalhos feitos pelos alunos e de atividades que os alunos depois desenvolveram. E, de facto, o papel da escola na educação dos jovens é extraordinariamente importante. E eu julgo que é de pequenino que se torce o pepino. Assim como filhos de pais fumadores são provavelmente mais fumadores do que filhos de pais não fumadores, também é verdade que filhos de pais dadores são muito provavelmente ou muito mais facilmente dadores do que filhos de pais não dadores. E ir com os filhos ou ir com as crianças até uma sessão de colheita pode ser interessante para que aquele espaço não assuste, não intimide a criança, e quando ela for crescida e quando ela tiver 18 anos, pense que poderá fazer um trabalho semelhante ao trabalho que o pai fez. E pronto, eu não me alongava mais, até porque já estamos quase em cima da hora de me calar. Não, Dr. Luís Negrão, foi uma excelente apresentação e eu vou pedir às minhas colegas que também entrem e coloquem algumas questões, mas relativamente a essa questão, há, por exemplo, alguns trabalhos ou alguns projetos paralelos que podem ser interessantes, nomeadamente, por exemplo, estou-me a lembrar a questão do Hospital da Bonecada, que permite desmistificar a questão da agulha, que as crianças normalmente têm medo, não é? A agulha é uma coisa assustadora para as crianças, para além da bata branca e do facto da imagem do médico ou da enfermeira, mas que podem ajudar a desmistificar isso e as crianças perceberem que uma agulha não tem problema. Até porque aquela agulha do saco de sangue tem um bisel bem afiadinho e o que se sente é somente uma picadela, como se eu sentiria se picasse o dedo para fazer, por exemplo, a determinação da hemoglobina. Mas há um procedimento que é a determinação da hemoglobina, que consiste na picadela do dedo para dosear a hemoglobina, porque a hemoglobina vai determinar se eu estou com uma anemia ou não estou com uma anemia. Se eu tiver com uma anemia, aí não posso dar sangue. E os dadores, como mencionam sempre, que aquela picadela é mais dolorosa e mais irritante do que a picadela no braço com a agulha para se fazer a colheita de sangue. E, portanto, é tudo uma questão também de mentalização. Sim, mas às vezes a própria bata branca já tem anticorpos. Já né? assusta. já assusta. Eu sei que já assusta porque há pessoas que não entram em sítios onde estejam lá as batas brancas e não se metem aí. Mas daí que levar as crianças para esses locais, acompanhar os pais para esses locais, é importante. Às vezes, uma reação pós-dádiva em que o dador se sinta mal, se tiverem crianças ali ao pé, pode tornar uma situação mais aflitiva e a criança pode se impressionar. Mas, de um modo geral, nós queremos que o dador se sinta bem quando se levanta e essas situações são pouco... acontecem, mas nós fazemos os possíveis para que elas não tenham a frequência que eventualmente se possa imaginar. E o dador, antes de cair, é devidamente acompanhado e amparado e deitado numa maca, e ficam o namorado e a namorada e os pais e os irmãos, tudo ali a mimar o dador, e isso faz com que se crie um ambiente diferente que não seja assustador. Sei que a Isabel e a Dina, penso, também têm questões que colocar. Eu queria só aproveitar primeiro para fazer a conta que o Dr. Luís Negrão há bocado lhe escapou, porque eu fiquei cheia de curiosidade em saber quanto é que equivaleriam os 4 estudos hoje, e pelas minhas contas, se eu não errei, são 112 euros. Portanto, estão a ver que é uma maquia jeitosa. Sim, senhora. Muito considerável. Agora, só agarrar aqui em duas questões que estavam aqui no chat, que é o cartão do dador, quantas dádivas são precisas para terem o cartão do dador e que vantagens é que isso tem. E outra nossa assistente questionava o que é que ela pode fazer para ser dadora. O doutor já disse, mas eu acho que para terminar era importante reforçar esta mensagem. Tá. Para se ter o cartão dador, tem-se o cartão dador ao fim da segunda dádiva.
o dador, ao fim da segunda dádiva, solicita no serviço o cartão de dador e o cartão de dador dava isenção da taxa moderadora quando havia isenção só para os dadores de sangue. Agora a dádiva de sangue está isenta. O pagamento da taxa moderadora a isenção da taxa moderadora está presente em muitos locais e em muitas situações e, portanto, já não se justifica o cartão de dador para isentar da taxa moderadora. O cartão de dador tem outra coisa, que é uma pessoa que tenha um cartão de dador. Eu tenho uma carta de condução e, portanto, eu estou habilitado a conduzir. Eu tenho um cartão nacional de dador, quer dizer que eu sou uma pessoa que posso dar sangue. E isso, eu sou dador de sangue. É uma coisa que alimenta o espírito. Para quem nunca deu sangue, não se percebe muito bem o que é ser dador de sangue. Mas a sensação de que eu estou a ajudar o próximo e que estou a fazer um trabalho em prol da comunidade, isso leva-me o meu ego e leva-me o meu espírito para níveis que não é ajudar a velhinha a atravessar a rua. Eu não tenho nenhum cartão a dizer que eu ajudo as velhinhas a atravessarem a rua. Eu tenho um cartão que diz que eu faço muito mais do que isso. Eu dou um pouco de mim para ajudar pessoas que eu não conheço e que se ficarem vivas, também me agradecem a mim. Eu uma vez estive numa visita numa escola, numa palestra numa escola, em que eu estava a falar de que o sangue é separado nos seus componentes, no plasma, nas plaquetas e nos glóbulos vermelhos, e houve um miúdo que levantou o dedo e disse, eu já levei plaquetas. Tu já levaste plaquetas? A que propósito é que tu já levaste plaquetas? É que eu tive uma leucémia e, entre muitas outras coisas que eu levei plaquetas. E eu virei para os alunos e disse, epá, eu estou aqui há quase uma hora a falar e vocês têm aqui um exemplo vivo daquilo que eu estou a dizer. Aqui o vosso colega está vivo porque houve alguém que deu sangue, está vivo porque houve alguém que desse sangue se aproveitaram as plaquetas e que ele levou uma transfusão de plaquetas. Portanto, melhor do que eu é olharem para o vosso colega e perceberem que a dádiva de sangue é importante. Isto foi um momento muito interessante naquela sala de aulas, porque nem os miúdos, nem os colegas dele sabiam, nem ele tinha tido a coragem de andar a contar estas coisas. Contou naquela altura, porque eu tinha falado nas plaquetas. E fizemos deste miúdo um herói, no fundo, da dádiva de sangue. E foi o exemplo real daquilo que se estava a dizer. E, portanto, é importante, o Cartão Nacional da Dor enche-nos o coração quando a gente abre a carteira e saca do Cartão Nacional da Dor e diz, eu sou dador de sangue. Sabe? Não é... Uma coisa é ser do Sporting, outra coisa é ser do Benfica, outra coisa é ser do Futebol Clube do Porto ou do Guimarães, outra coisa é ter o Cartão Nacional da Dor, que é, de facto, uma coisa que os distingue, que os une a todos, mas que os distingue daqueles que não têm o Cartão Nacional da Dor. Tinha-me feito outra pergunta, não? Estavam a perguntar aqui uma nossa ouvinte que é O negativo e ela não é dadora e quer ser. O que é que ela pode fazer? De dar sangue. Exatamente. E deixe-me dizer-lhe, não é correto dizer-se O negativo. O que é correto é dizer-se zero negativo. O O negativo é uma americanice. Os americanos não dizem o O, dizem O. Chamam ao 007 007. Também chamam futebol a um jogo que eles só jogam com a mão, dão um pontapé de vez em quando, e chamam isso futebol. E, portanto, e as pessoas sempre se habituaram a ouvir falar no em vez de dizer 000, e, portanto, o que é mais correto, o que o Landsteiner escreveu foi de que não havia reação, e pôs um zero. Não traçou, de facto, mas zero queria dizer que não tinha reação. E, portanto, a designação correta é o zero negativo. Se ela é zero negativo, o que é que ela está a fazer? Sentada, agora não sai, agora deixe de estar, porque está muito bem sentado. Mas amanhã pode passar pelo serviço de sangue
e dizer, olha, eu gostava de ser dadora de sangue, o que é que eu tenho que fazer? E falar com o médico na triagem clínica. 60% do sangue que se administra aos nossos doentes nos hospitais é proveniente do Instituto Português do Sangue. E nós, em Lisboa, recebemos, e o Porto também, Coimbra também, o facto de nós estarmos em rede faz com que sangue colhido em vários locais do nosso país possam ser administrados noutros locais. E, portanto, esta é a grande vantagem de se trabalhar em rede. A grande vantagem de se trabalhar em rede é eu poder estar aqui a fazer uma palestra em minha casa e estar toda a gente noutro sítio, em suas casas, a assistir à palestra. E esta é a grande vantagem o serviço de sangue, o Instituto Português do Sangue, está a trabalhar em rede com as outras instituições, o que faz com que, se o Hospital A tem neste momento um excedente de, por exemplo, B positivo, se o outro hospital tiver a precisar de B positivos, pode haver aqui umas permutas e pode-se transportar esse sangue de um hospital para o outro, porque nós trabalhamos em rede. Desperdício era deixar passar o prazo de validade daquele saco de sangue e andar aquele hospital aflito para arranjar Bs, porque não estamos a trabalhar em rede. A importância de trabalhar em rede é grande e traz benefícios para a saúde neste aspecto, por exemplo. E, portanto, essa dadora que vá, experimente. E leve uma amiga ou leve um amigo, vá acompanhada. Eu costumo dizer que há duas maneiras de ir a Fátima e pôr uma vela na Nossa Senhora de Fátima. Uma é porque fizemos uma promessa, está a ver? E como fiz uma promessa, eu tenho que ir a Fátima, tenho que ir lá pôr, tenho que cumprir a minha promessa. Não é essa a maneira que nós queremos que os dadores venham dar sangue, que venham cumprir promessas. A outra maneira de se ir a Fátima é nós irmos, sei lá, com a família, passear e depois como passamos ali, vamos na autoestrada e passamos por Fátima, aproveitamos e vamos almoçar em Fátima, porque tem lá restaurantes muito bons, até podemos ir ao santuário e depois podemos fazer uma oração e pôr uma vela na Nossa Senhora de Fátima. E isto é a melhor maneira de se dar sangue, que é ir com os amigos e fazer da dádiva de sangue um momento de prazer, um momento de solidariedade, um momento de amizade, e isso faz com que a dádiva de sangue tenha, o sangue daí colhido, seja de melhor qualidade, mais seguro e mais eficaz. Está certo? Portanto, diga a essa senhora para se juntar para umas 4 ou 5 pessoas e fazerem uma partida e aparecerem num sítio qualquer para ir dar sangue. Certo? Eu acho que foi uma excelente mensagem para essa senhora e para todas as outras que estão aqui a ouvir, senhoras e senhores, né? E passar a mensagem aos jovens, porque há aqui essa importância de cativar os jovens para esta participação importante. Os jovens, a ideia que eu tenho dos jovens é que eles são solidários, são rebeldes, são jovens. Aliás, nós também já fomos jovens, nós também já fizemos as nossas... Nestes momentos eles vão e participam. Vão, e se forem, bem tratados, bem recebidos, e se houver algum... Por isso é que eu acho que os profissionais que trabalham nesta área têm que ser mais do que profissionais, têm que ter uma postura um pouco diferente daquela. Ser enfermeiro, é pôr um soro a correr, é meter uma algália, é fazer. Ali não, ali é carinhar. Há ali eu já dei sangue em locais diferentes e senti-me sempre muito acarinhada. Portanto, se precisarem de carinho, é mais um motivo para irem dar sangue, porque vão ter ali muito. É isso mesmo. Passo-te, Rui, já tinhas questões. Não sei, Dina, tinhas alguma questão, não? Não, também ainda havia aqui umas questões, mas o tempo também já ultrapassou. Queria apenas agradecer também ao Dr. Luís Negrão, porque foi brilhante, foi muito esclarecedor. Algumas pessoas aqui também a agradecerem. E acho que foi bastante útil para as pessoas ficarem mais informadas. Eu também fiquei mais informada sobre o tema, e se amanhã
alguém que estivesse aqui a ver-nos quisesse ir dar sangue. Há uma plataforma onde possam ver onde podem dar sangue já amanhã, por exemplo? Podem consultar, já agora gostava de deixar, eu vi aqui algumas perguntas e gostava de deixar aqui um apelo a todos os participantes e pedir ao Dr. Rui Lima que me ajudasse a melhor forma de chegar a todos estes participantes, que qualquer questão que queiram colocar, ou mesmo até questões sobre quem pode ou não dar sangue, a FEPODAPS tem um livro de triais clínica que nós facultamos a todas as pessoas, e por isso podem fazer qualquer contacto através do nosso e-mail, através do direção@fepodapos.pt. Nós temos uma página na internet que é FEPODAPS, www.fepodapos.pt, onde todos os dias estão lá anunciadas as recolhas de sangue que as nossas associadas fazem, além dos hospitais e dos 3 centros de sangue, Porto, Lisboa e Coimbra. Temos também divulgado as colheitas de sangue que se fazem no Hospital Santa Maria, em Lisboa, ou digamos nos hospitais todos aí na zona de Lisboa, que são 5 ou 6 hospitais que estão a fazer recolha de sangue. Por isso, qualquer informação que queiram obter, podem consultar, ir ao site www.fepodapos.pt e têm lá toda a informação e têm lá os contactos para nos poder contactar. Também queria deixar este pequeno apelo a todos os professores que estivermos aqui a ouvir e até algumas associações que já percebi que estão aqui também a ouvir, que para terem este projeto do Gotas a visitar as vossas escolas, também pode ser através desta plataforma da www.fepodapos.pt que podem entrar em contato connosco e nós teremos todo o gosto em deslocarmos às escolas para fazer esta apresentação que o Dr. Luís Negrão hoje fez aqui, mas para agora fazer junto dos alunos e até com o material didático que nós levamos nesse dia para que os alunos levem para casa, para os seus pais ou para os seus familiares. Eu só gostava de deixar aqui eu só vi aqui uma pergunta que me deixou um bocadinho, que o Dr. Luís Negrão respondeu, mas penso que não foi muito bem clara, que era, gostaria que fosse clarificada a relação entre o Instituto Português de Sangue e Transplantação e as associações de dar sangue. A relação que existe entre as associações foi aquela que nós falámos logo no início. É uma relação de parceria e, como o Dr. Luís Negrão disse muito bem, era impensável o Instituto Português de Sangue, tendo 3 centros só, Porto, Lisboa e Coimbra, fazer ou chegar aos números que tem chegado ao longo destes anos todos se não houvesse estas associações de dadores de sangue. O Dr. Luís Negrão disse muito bem, o Instituto colhe cerca de 60% do sangue no país, por isso os outros 40% são colhidos pelos hospitais, pelos 27 hospitais que existem no país, mas desses 60%, cerca de 35% a 40% são realizados com sessões de colheitas que as associações promovem ao longo da semana, ao fim de semana, em vários horários, em diversos locais, em diversas empresas, para ajudar e para se fazer esta recolha de sangue. Não era possível fazermos a recolha de sangue só nos 3 centros, porque não tínhamos capacidade para ter estes números. Por isso, gostava que ficasse bem, digamos, clarificada esta relação. É uma relação de parceria, como há outras parcerias, como temos com outros parceiros, mas esta parceria entre o Instituto, que é a entidade máxima que regula a dádiva de sangue para os doentes dos nossos hospitais, tem esta parceria com as associações e grupos e núcleos de doação de sangue e até com empresas, tais como a Caixa Geral de Depósitos, como a CP, como a EDP, são empresas grandes que têm grupos de dadores que constituem-se em grupos para fazer as suas dádivas de sangue de 3 em 3 meses. Era isto que gostava só de responder nesta pergunta que me deixou aqui um bocado para tentar clarificar. E agora pedir a todos os seus professores, além de agradecer, mais uma vez à Dina Paulino, que tem sido a nossa timoneira de nos acompanhar nestas reuniões, desde a primeira hora até hoje, agradecer a todos os professores que estiveram aqui presentes e pedir para que hoje passássemos à prática, ou a partir de hoje passássemos à prática, para levarmos o Gotas e levarmos este projeto junto das escolas, porque queremos que os vossos alunos e todos os alunos percebam a necessidade que há da dádiva de sangue. Porque é uma verdade, não dá sangue quem quer, só dá sangue quem pode, e há muita gente que não pode, mas há muita gente que pode ser dador de sangue. E terminava só
com o ano de 2021 foi o ano em que tivemos cerca de 35.000 jovens a dar sangue pela primeira vez. Isto é um significado que estávamos a sair de uma pandemia e os jovens aderiram e aderem a isto, a esta causa. O que é preciso é ir ao encontro deles. E é isto que a Federação, através deste projeto, quer fazer com as associações locais, onde houver, onde não houver, irá só a Federação, quer fazer com as escolas, que é trazer jovens para a dádiva de sangue. Era isto que eu queria dizer. Ok. Muito obrigado, Sr. Alberto Mota e Dr. Luís Negrão, por este momento que nos proporcionaram. Agradecer, obviamente, também às minhas colegas Isabel e Dina, e se calhar a dizer a todos que para quem ainda ficou com alguma dúvida, vamos posteriormente disponibilizar a gravação desse webinar na nossa página, como de costume, nos webinars, e quem sabe podemos eventualmente até fazer algum documento facilitador para explicar a todos esses processos para as escolas e para os professores, para serem eles os grandes motores dos jovens, porque, na verdade, não sendo obrigatória a doação de sangue, obviamente a dádiva de sangue é um ato de cidadania e nós estamos aqui... E bem-estar. E bem-estar, exatamente. Bem-estar nosso e dos outros, e todos nós temos essa, penso eu, essa, entre aspas, obrigação de promover a saúde, não só nossa como a dos outros, é mesmo esse o conceito de promoção da saúde, e por isso colaborarmos para que todos tenham alguma qualidade de vida melhor, principalmente quando precisarem. Sim, diga. Doutor Rui Lima, peço desculpa, Sal, eu esqueci-me há pouco e eu tinha aqui a ponto. Nós, nos próximos dias, vamos fazer chegar à nossa madrinha, que é a doutora Dina Paulino, um modelo digital com essa informação do Gotas vai à escola, para que pudessem divulgar junto das escolas todas, onde estão os nossos contactos e onde será um flyer que está praticamente finalizado, só irei enviar ao Dr. Luís Negrão para dar uma observaçãozinha, e nós nos próximos dias já faremos chegar à doutora Dina Paulino, para também fazer chegar junto das escolas todas, mesmo os nossos contactos e mesmo este projeto do Gotas, para que depois podemos marcar algumas sessões e que possam ser marcadas algumas sessões. Okay. Está bem? Com certeza. Então, resta-me agradecer a presença de quem ficou até agora e que foram quase todos, ou quase todas, e desejar uma boa noite e até uma próxima. Boa noite e um bom fim de semana. Boa noite, obrigada. Muito obrigado e parabéns. Obrigado.